Rapaziada, vocês já ouviram falar em Suméria? Suméria é uma das primeiras civilizações documentadas do mundo, certo? Por que eu falo documentadas? Porque a gente não pode esquecer que o que se conhece até hoje não é o que há, não é somente o que há, você entendeu? Então eu acho que ainda tem muito buraco pra cavar, muito osso pra achar. Mas eu vim aqui contar pra vocês uma história sinistra, segura aí, que é sinistra. Rapaziada, meu nome é Da Roça e primeiro de tudo eu não sou historiador. Pelo contrário, eu sou só um curioso e muito teimoso. Descobrir as coisas e adicionar todo tipo de informação pra mim entender como as coisas funcionavam antes de eu estar aqui. E quem foram os que passaram por aqui antes de eu estar aqui. E como se fazem essas pesquisas e esses achados e como são relatados e documentados tudo isso. Eu tenho muita curiosidade sobre essas coisas. E cara, me deparei com um livro que fala sobre a Suméria e é esse livro que eu venho recomendar pra vocês, A Saga dos Capelinos. Essa daqui é a série 2 de livros, ela tem 6 volumes e tem a série 1 também que eu não peguei ainda, mas vou pegar com certeza. Ela é feita de 7 volumes, tá? Ela é de Albert Paul e nesse livro aqui em específico, os historiadores notaram que em 50 anos os sumérios tiveram uma ascensão tecnológica e em desenvolvimento incrível, muito grande para uma civilização que viveu em torno de uns 2000 anos. Esses números podem não estar tão certeiro, mas certeiro com que se consta nos registros de historiadores e tudo mais, mas isso não importa, é só para ter uma noção mais ou menos, tá? É uma civilização que começou 4.500 anos antes de Cristo, então já fazem quase 8.000 anos. E eles viveram ali ao sul do Iraque, se você olhar no mapa, ao sul do Iraque. E esse livro, Paul, traz a história de Shiva. E não a história completa de Ganesha, mas a origem de Ganesha, por exemplo. E Shiva, ele nada mais foi do que homem com o nome de Nandi, que viveu na Suméria. E ele tinha vários insights sobre tecnologia, sobre como fazer as coisas diferentes, sabe? Ele tinha uma maneira diferente de enxergar todo o sistema da região, vamos dizer assim, como as pessoas funcionavam, como lidar com as pessoas, como os templos, porque na época os deuses, os templos, eles eram como empresas, eles eram como a Google é para nós hoje, uma empresa que contrata pessoas, sacerdotes, que tem contas a pagar, ou melhor, que você deve pagar a elas, enfim, sabe, numa mesma estrutura empresarial funcionavam os templos na época. Como esses templos funcionavam? Na base do medo. Enfim, ele dá um parâmetro sinistro de como funcionava a cabeça das pessoas naquela época e dá um meio que confronta também, e você pode confrontar com a maneira com que as coisas funcionam hoje. Na essência, é muito similar mesmo a antigamente, só que hoje é um pouco enrustido esse tipo de coisa. Só que esse livro ele conta a história de Nandi, um cara que viveu construindo cidades, liderando pessoas e tudo com uma maneira de encarar tudo isso muito diferente, com uma humildade, com uma humanidade, sabe? E ele tinha uma relação muito estreita com os animais, é como se ele conversasse com os animais, ele era quase um domador de animais. Fala também do surgimento das primeiras moedas, do comércio através dos navios, várias coisas interessantíssimas. Nandi se transformou em Shiva, que foi praticamente um deus que ele criou, porém as pessoas já enxergavam ele como um deus porque ele tratava tudo diferente. Só que dentro dessa história entra insights de meditação dentro de caverna, sabe? Entra o lado espiritual da coisa, entenda, não é o lado religioso, é o lado espiritual. A espiritualidade tá em tudo, então não confunda a religião com uma outra coisa, até porque a origem das religiões é extremamente retratada nesse livro, e ele te dá parâmetros, sabe? Te dá ideias, e se você confronta com os dias de hoje, você entende como as coisas são, porque as coisas são assim, sabe? E o que tinha antes com essa mentalidade, o que trouxe isso até aqui. Ganesha, que é aquele deus elefantinho, nada mais é que
filho de Nandi, que é Shiva. Complicado de entender assim comigo falando, mas aí que tá. Agregue histórias de todas as fontes na sua cabeça. Sinistro esse livro. Ele vai te dar um parâmetro muito grande sobre o surgimento de tudo isso. Inclusive, esse daqui, ó, é Shiva. E, cara, recomendo demais esse livro. Demais, porque ele é uma história contada, hein? Eu não diria que ela assim, encontrados artefatos e tudo mais. Não, é uma história contada como uma história vivida naquele momento, naquela época, na pele de Shiva, sabe assim? Eu tô falando, pode parecer tudo muito confuso, ou sei lá, se você já sabe um pouco do assunto, talvez tá falando besteira por causa de confusão de dados, mas cara, leia esse livro, vocês vão gostar demais, vai ampliar muito a visão de vocês sobre o antes em comparação com agora e a história do que se vê hoje e da onde surgiu as coisas, que isso é muito importante. Se a gente não sabe de onde veio, como é que a gente vai saber pra onde a gente tá indo? Entendeu, rapaziada? Pensa nisso, da Roceiro, o link tá na inscrição. O Mano Paul traz vários livros, eu vou trazer mais, mas eu preciso ler porque eu não tenho todos ainda. Mas a gente vai partilhando esses livros. E me diz, me recomende um livro, o que que você tá lendo, o que que você tá alimentando a sua mente. Recomende pra mim e pra galera que tá aí nos comentários ter alguma alternativa diferente, algum livro da hora que você recomende que as pessoas leiam, porque eu quero ler. Eu quero alimentar minha mente com ideias novas e com respostas que tragam mais perguntas. Da Roceira, tamo junto, fica com Deus e é nóis. Se inscreve no canal.